parte boa. O desejo sincero do nosso coração é que você esteja bem. Em nosso último encontro, nós iniciamos uma série de meditações considerando o seguinte tema: reconstrua a sua vida. E naquela oportunidade nós afirmamos que para que você possa reconstruir a sua vida, ou para que você pudesse reconstruir a sua vida, é necessário aceitar aquilo que você não pode mudar. Então, para que você possa reconstruir a sua vida, você precisa aceitar aquilo que você não pode mudar. Para reconstruir a sua vida, você precisa parar de fazer o jogo da culpa. Parar de fazer o jogo da culpa é o nosso subtema deste encontro. Toda vez que algo dá errado, parece que nós, os humanos, queremos colocar a culpa em alguma coisa ou em alguma pessoa. O capítulo 9 do Evangelho de João conta a história da interação de Jesus com o homem cego de nascença. Os discípulos se perguntavam: por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele? Com outras palavras, eles estavam perguntando a Jesus: de quem é a culpa? De quem é a culpa? Todos pensavam que alguém deveria levar a culpa, que é preciso sempre achar o culpado. Embora o jogo da culpa seja muito popular atualmente, é algo muito prejudicial. Se não, vejamos, o jogo da culpa nunca traz a cura, machuca mais. O jogo da culpa nunca faz as pessoas serem íntegras nos relacionamentos, somente rompe os relacionamentos. O jogo da culpa nunca traz união, somente divisão. O jogo da culpa nunca constrói, somente destrói. O jogo da culpa nunca resolve problemas, somente aumenta o problema. Jesus veio por fim neste jogo em resposta aos discípulos que queriam saber quem era o culpado, a quem deveriam atribuir a culpa. Jesus disse em essência: esqueçam esse jogo de achar o culpado. Em vez disto, perguntem como podem ajudar este homem. Quero te dar 3 conselhos para que você possa refletir e pensar um pouco mais. Então, venha comigo. Primeiro conselho: pare de culpar a Deus. Pare de culpar a Deus é o primeiro conselho. A chuva cai sobre justos e injustos. E eu quero chamar a sua atenção para isto. Deus faz chover sobre justos e injustos. Isso quer dizer que Deus abençoa de igual forma o justo e o injusto, derramando sobre eles a bênção da chuva. Isso deveria te levar a pensar um pouco mais com seriedade a respeito desse Deus, que faz chover sobre os bons e sobre os maus. Preste atenção, não é o quanto você vive, mas como você vive é que importa. É qualidade de vida que importa. Essa vida é uma preparação, é temporária e o melhor está por vir. Os problemas que enfrentamos, as lutas, são pedagogias usadas pelo próprio Deus para nos fazer pessoas melhores e também para nos aproximar dele. Muitas vezes neste mundo em que vivemos as coisas são injustas, mas um dia desses Deus irá endireitar tudo, isto em benefício daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diz Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Com a ajuda de Deus, você pode triunfar sobre as tragédias que a vida nos impõe.
Agradeça a Deus por Ele estar trabalhando em seu favor, a fim de transformar as coisas ruins em coisas boas. Então, pare de culpar a Deus. Segundo conselho, pare de culpar os outros. Pare de culpar os outros é o segundo conselho. Culpar outra pessoa é brincar com Deus, é incorrer em julgamento, uma tarefa para a qual nenhum de nós está qualificado. Culpar os outros é sempre um pretexto, um disfarce para as deficiências que não estamos dispostos a admitir ou encarar. O homem só se torna um fracasso depois que começa a culpar outras pessoas. Colocar a culpa nos outros é tão velho, tão antigo quanto Adão. Quando fazemos o jogo da culpa, é um claro sinal que precisamos também fazer o jogo da confissão, para que nos tornemos puros diante de Deus e honestos conosco mesmos. Quando você estiver errado, admita. Quando estiver certo, não precisa ficar repetindo, insistindo. Queremos sempre provar quem está certo e quem está errado, sempre crendo que estamos do lado certo e as outras pessoas do lado errado. Lutar contra quem está certo ou errado causa divisão, ofende a outra pessoa, divide o relacionamento, afeta a pessoa que está acusando. Livre-se de ficar sofrendo em vão. Deixe de ficar apontando os pecados das outras pessoas. Não confesse o pecado dos outros, e sim o seu. Terceiro e último conselho: pare de culpar a si mesmo. Este é o terceiro conselho. Pare de culpar a si mesmo. Boas notícias. Jesus foi pregado numa cruz para que você pudesse parar de carregar a sua própria cruz. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 5, diz que Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras fomos sarados. Quando Jesus morreu na cruz, levou todas as minhas falhas, todas as minhas fraquezas, todos os meus pecados e toda a punição que eu merecia. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diz Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. E eu quero chamar novamente a sua atenção para esta afirmação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus deixou-se culpar naquela cruz por causa das nossas culpas. Ele se fez culpado por nossa causa. Jesus já o perdoou, agora perdoe-se. Levante-se, encare o novo dia, agradeça a Deus pelo completo perdão. Disse Jesus: nem eu pouco te condeno, vai e não peques mais. E agora ele diz: eu o perdoo, vá e não faça o jogo da culpa, reconstrua a sua vida. Vá e não faça o jogo da culpa, reconstrua a sua vida. Que seja assim, no nome de Jesus. Amém.